Boa tarde, votos que se encontrem a gozar de uma boa saúde. Vemos aqui para gravar mais um vídeo do canal. Fomos sugeridos sobre o tema dos pressupostos legais para os processos declarativos e executivos. Uma vez que todos são processos autônomos e têm a sua forma de tramitação. Então, a questão colocada pelo nosso telespectador é no sentido de perceber quais são as normas aplicáveis para a prossecução ou o seguimento de um processo declarativo e um processo executivo. Ok, então vamos à resposta. Ao abrigo do artigo 4 do Código do Processo Civil, encontramos no número 2 as ações declarativas e executivas. As declarativas podem ser as de condenação, constitutiva, as de simples apreciação positiva ou negativa e, por fim, encontramos as ações executivas. Claramente que os pressupostos legais, ou seja, as normas legais a serem usadas em cada um de processos são diferentes, tanto no processo declarativo, condenatório, constitutivo ou de simples apreciação positiva ou negativa, como também nos processos de ação executiva. Agora, para os processos de ação executiva, essencialmente, primeiro, iniciemos com as bases legais do Código do Processo Civil. Quais são as normas usadas? Dependendo, se for uma sentença que pretende ser executada, claro, já vamos falar do âmbito do processo civil. Se for uma sentença que pretende ser executada, temos como base o artigo 925 do Código do Processo Civil. Só para a memória não me traçoar e estarmos seguros do que estamos a falar, o artigo 925 é a base legal se tiver em causa a execução de uma sentença. Aliás, dizia, o artigo 925 faz menção à citação e a base legal é o 924. Claro que é conjugado com o 925, porque o 925 é que remete à citação. Se for uma sentença. Para além de 925, também temos como base o artigo 465. Todos os artigos que estou a fazer menção são do Código do Processo Civil. O artigo 465, no seu número 1, a linha A e B, e também o número 2, dependendo do tipo da sentença. Se for uma sentença para execução em que já foi determinado o valor de execução, então a base a ser usada é artigo 465, número 2. E se for uma declaração ou um contrato que reúne os requisitos para serem executados, a base legal é o artigo 45 do CPC, na linha C, se for um contrato ou uma declaração. E se for uma sentença, também o artigo 45, número 1 é aplicável, tanto também o artigo 46. Se for uma sentença, o artigo 46, a linha A, número 1, a linha A, aliás, 46 não tem número 1. O artigo 46, a linha A, é aplicável para uma sentença. Se for uma declaração ou um contrato, a linha C do artigo 46 é aplicável. E o artigo 45 é a base de toda a execução, tanto para uma sentença como para um documento escrito particular, quer que seja um contrato ou uma declaração ou mesmo um termo de confissão de dívida. Estamos a falar de ação executiva. E também tem o Código Civil. Embora que para ações executivas às vezes não é muito usado o Código Civil, porque o Código Civil acaba remetendo também ao Código do Processo Civil. Mas o Código Civil já é muito usado para as ações declarativas.
Porque nas ações declarativas não temos muito suporte legal ao nível do Código de Processo Civil, diferentemente das ações declarativas. Aliás, diferentemente das ações executivas. Ações executivas, necessariamente temos as bases legais no Código de Processo Civil, mas no Código Civil podemos encontrar, por exemplo, o artigo 798 sobre a responsabilidade e a moral do devedor para as ações executivas. 798 e por aí em diante, mas não são muito usados. Agora, para as ações declarativas já não. As ações declarativas dependem do objeto que estiver em causa. Se for relacionado com doate, que é o direito de uso e aproveitamento da terra, podemos usar a lei de terras. Se for o cumprimento, aliás, o incumprimento de uma obrigação, podemos usar o artigo 762, 804. Podemos também usar o 673, que tem a ver com o enriquecimento ilícito, mas vamos confirmar aqui as bases legais, para acharmos seguros naquilo que estamos a falar quanto exatamente estas são as bases legais. Ok, já tenho aqui o Código Civil. Falávamos, por exemplo, se for uma ação declarativa. Primeiro, a base inicial é o artigo 4 do CPC. Vamos lá, artigo 4 do Código do Processo Civil. Código Civil, artigo 4, número 1 e número 2. No caso concreto, vai ser o número 2, dependendo da ação. Se for de simples apreciação, vai ser a linha A. Se for a de continuação, vai ser a linha B. E se for a constitutiva, vai ser a linha C. Essa é a base, o corpo sobre a petição. Agora, no desenvolvimento sobre a matéria de direito, dependendo da situação, se for a questão de incumprimento de uma obrigação ou há algum enriquecimento ilícito, podemos nos basear, primeiro, se for a questão de enriquecimento ilícito, com o artigo 763, só para confirmar. Não, 763 tem a ver com o cumprimento da obrigação. Também podemos usar o artigo 762, que tem a ver também com o cumprimento da obrigação no âmbito geral, enquanto 763 tem a ver com a prestação integral, ou integral, exceto se haver uma convenção ou a lei a impor como que essa obrigação deve ser prestada. E se for enriquecimento ilícito, temos como base o artigo 473, só para confirmar, é isso mesmo, enriquecimento ilícito, enriquecimento sem causa, enriquecimento ilícito, 473 do Código Civil. Então, se for a questão de violação de direitos, a responsabilidade ilícita, como deriva nos casos de acidentes de aviação, que pode danificar a viatura do trem ou um muro de alguém, quer de forma voluntária ou não, a base legal que se usa muitas vezes é o artigo 483 do Código Civil. E se haver uma interpelação extrajudicial ao devedor e o mesmo estando em mora, também pode se reforçar com o artigo 804, 805 e assim os seguintes que forem necessários. Por exemplo, o 809, que fala da denúncia dos direitos, mas esse não é muito usado. Base 804, 805. E se for a questão da lei de terra, já tinha dito, é só ir à lei de terra, vamos colocar lá os artigos 12, que fala sobre as formas de aquisição do direito de uso e aproveitamento da terra pelas comunidades locais. Então, é dessa forma que nós podemos emparelhar os artigos em função do processo civil declarativo ou processo civil executivo, ou seja, uma ação declarativa ou uma ação executiva. Espero ter ajudado e continuem a sugerir temas, colocar dúvidas, sugestões, compartilhar, like e os demais para se subscrever. Obrigado e voto de uma boa aula.